estar passando aqui uma dica muito importante para vocês que gostam de fazer um bom acabamento, gostam de deixar seu acabamento bonito, bem desenhado, e muitas pessoas desconhecem a técnica de fazer um bom enchimento. Eu estou aqui com o nosso parceiro, o amigo soldador Rogério, né? Vai estar fazendo a parte prática, mostrando para a gente o processo da soldagem do enchimento. Ele vai estar fazendo uma parte, e tanto a parte com o enchimento sendo realizado de maneira errada, e a parte com o enchimento realizado de maneira correta. E vou estar explicando o que você deve estar trabalhando com o seu enchimento devidamente certo, né, com os parâmetros corretos. O Rogério agora vai fazer a parte prática, e depois eu vou estar mostrando para vocês o desenho que fica aqui no corpo de prova, como deve ficar, como não deve ficar, o que você vai fazer depois para que seu acabamento saia perfeitamente bem. E aqui vocês podem ver mais de perto o enchimento como deve ser. O enchimento ele deve ser todo preenchido até as margens da borda do bisel, né? Então a solda ela não deve jamais derreter as margens do bisel, porque seu bisel começa a aumentar e na hora de você fazer o acabamento tem que aumentar um pouco mais. Se você deveria ter seu bisel até nesse parâmetro, nesse local aqui, se ele derrete um pouco, como esse lado aqui, ó, foi realizado um pouco de derretimento na beirada do bisel, e aumentando assim o tamanho do cordão do enchimento. Provavelmente o soldador terá que fazer um cordão um pouco mais largo em todo o perímetro do tubo, por causa desse pequeno espaço que foi derretido. E aqui nós vamos ver a parte errada que muitos soldadores fazem, que é a quantidade de material em excesso. Ela pode ter uma ondulação aqui, ó. Vou passar um pouco de lado, um pouco de excesso. O material ela deu um levemente côncavo na parte de cima, e abaixo criou-se uma barriga, né? Um pouco de excesso. Então provavelmente aqui ele vai ter que lixar a solda para deixar o mais rente possível a superfície da solda. Outro problema que encontramos também é quando trabalha com material em menos quantidade. Aqui podemos ver que o material ela se encontra um pouco abaixo. Eu não estou conseguindo gravar o vídeo aqui. Deixa eu gravar uma outra aqui. Aqui temos um exemplo de um tipo de tubulação que o soldador fez um enchimento um pouco abaixo da superfície. Pode ver que ficou bem abaixo, né? Até com a parte de cima bem nítido, né? Até com furo. Tem muitos soldadores que quando vai fazer um enchimento deixa a solda mais ou menos nessa profundidade. Quando vai dar o acabamento não vai ficar bom, porque ele terá que fazer uma quantidade de solda maior, né? Para poder acrescentar nessa parte que ficou faltando. E aí na hora que for fazer o acabamento, o cordão vai sair, não vai sair uniforme, né? Vai sair um cordão um pouco mais para baixo, outro um pouco mais para cima, e vai perder a uniformidade do seu cordão de solda. Então, um acabamento, para ficar bom, o enchimento tem que ser bem paralelo, assim como essa parte aqui, respeitando a margem do bisel. E a mesma margem do bisel será o guia na hora de fazer a remoção, né, do excesso
e para você fazer seu acabamento. Agora a gente vai estar passando aqui, fazendo a remoção dessa parte, mostrando a forma errada e depois mostrando a forma correta, como você deve esmerilhar o seu enchimento, né? Para que seu acabamento seja um acabamento aproveitável, né? O soldador agora vai passar a lixar o tubo, né, da forma errada, né? Geralmente muitos soldadores fazem isso. E logo depois vou estar pedindo para que ele faça a forma correta. Pode esmerilhar. Essa é a forma errada de se esmerilhar. Não se pode esmerilhar assim. Por quê? Pode parar agora. Se você esmerilhar desse jeito, você vai perder sua referência, né? Sua referência está aqui. Se você esmerilhar desse jeito, você pode perceber, ó, que o tubo perde a sua referência. Ela fica toda esmerilhada, você não sabe qual é a linha que você tem que percorrer com o seu acabamento. E muitas vezes o soldador se perde. O soldador não consegue se achar no seu acabamento. O acabamento acaba saindo torto, um para um lado, ou um pouco mais para cima. Então, agora ele vai passar a esmerilhar da forma correta. E aí vou estar mostrando para vocês. Essa é a forma correta de se esmerilhar, com a lixadeira perpendicular ao eixo da solda. Aqui, como vocês podem ver, a lixadeira, quando você trabalha perpendicular ao eixo da solda, talvez você não conhece, é essa forma aqui. O disco vai passar pegando as margens do tubo e um pouco da solda se ela tiver em excesso. Assim vai fazer com que ela não exceda o limite da superfície e não fique fazendo vários pontos, né, de corte com a ponta da lixadeira, porque você vai estar trabalhando da forma correta. Você vai estar lixando ela para trás, fazendo, né, mais ou menos esse movimento, lixando para trás, que é para não ofender muito a estrutura da tubulação, né, ou da peça, ou da chapa que você estiver fazendo. Então você pode perceber aqui que a solda, você pode perceber aqui que a solda ficou com duas marcas nas beiras do bisel, né, nas extremidades do bisel. Aqui vai ser seu próprio guia na hora de você fazer o seu acabamento. E você pode ver que até no cordão de solda ela pegou um pouco, assim mostrando que seu cordão de solda está rente com a superfície do metal de base. Agora vamos ver a parte de excesso do enchimento, como é trabalhoso você que trabalha enchendo demais. Se você trabalha com esse tipo de enchimento, você vai acabar tendo que remover todo o material que você pôs na sua soldagem. Então, a maneira errada também é quando você passa do ponto do enchimento. Nem a menos, nem a mais. Tem que ser na medida exata, tem que ser rente à superfície do metal de base. Agora ele vai estar lixando aqui um pouquinho, esmerilhando um pouco o excesso de soldagem, para vocês entenderem um pouco mais. A quantidade de solda que será removida, o tempo que você vai levar para encher e para esmerilhar. Se você fizesse quantidade de ela lá, você não precisava gastar muito tempo esmerilhar na solda. Então aqui você pode perceber, ó, que ele teve que esmerilhar até que a solda chegasse, né, ficasse rente ao metal de base, né? Então a superfície do tubo está rente com a solda agora, mas o tempo que você demorou para trabalhar enchendo, material que você demorou gastando para fazer esse cordão e o tempo com disco e remoção do seu material. Então, para você fazer um acabamento bom, é muito importante que seu enchimento seja perfeito.
rente, né, a superfície do tubo ou da chapa, qualquer tipo de material que você estiver fazendo a soldagem. Então seu acabamento vai sair muito melhor do que o que você está fazendo agora, né, se você não segue esses parâmetros. E assim como falado sobre o enchimento bem executado, o acabamento vai sair totalmente adequado com os parâmetros corretos. Por isso a gente está comentando um pouco a respeito de um bom enchimento de solda, né, para que seu acabamento saia da forma correta também. E aqui a gente vai estar mostrando para vocês, depois de ser feito a execução da soldagem, em um enchimento com a parte meio irregular e o outro com outra parte bem irregular, né, correta, parelha com a superfície do tubo, né? Temos aqui o tubo que foi realizado esse teste, vou estar mostrando para vocês de perto daqui a pouco, e você vai perceber que o acabamento de soldagem, quando você faz com um bom enchimento, ela não precisa estar aplicando muito material, ela não precisa estar tirando, colocando a vareta. Você trabalha da forma que você quiser. Qualquer material mínimo possível que você colocar no seu tubo, no seu equipamento, no seu corpo de prova, ele já vai estar sendo lapidado da forma correta. Você não vai precisar empurrar um pouco mais de material, né? Ter que tirar mais material, porque a parte da superfície do enchimento está correta com o metal de base. Então, como ela já está numa linha parelha, né, na mesma direção, então qualquer material que você coloque no acabamento já ressalta. E um bom acabamento não precisa ser muito alto, ele tem que ser um acabamento, né, padrão, uniforme, e não precisa ser com muito material, tem que ser mais ou menos, né, de acordo com o tipo da tubulação ou da chapa, do tamanho, né, e da espessura. Porque esse material depositado na superfície é apenas um complemento a mais do material depositado dentro do tubo, né, no bisel ou no chanfro, né, como vocês conhecem. Então não precisa ser depositado muito material. O material tem que estar acima da superfície. Aqui nós vemos a superfície, o enchimento bem alinhado, 2,5 mm, está ótimo para acabamento. Muitas pessoas fazem com 3 mm, 4 mm, e aí muitas vezes é derrubado num teste, derrubado num material, no equipamento, o inspetor manda ele fazer novamente aquela soldagem, né? Remover toda a solda e fazer novamente. Tudo isso porque o seu enchimento não foi bem aplicado. Na hora de fazer o acabamento, ele não tem noção de como esteja, né, a altura do seu acabamento, que na hora da execução da soldagem você está naquele intuito de fazer a soldagem, e quando você começa de baixo até em cima, você não consegue perceber muito bem como é que está ficando o seu acabamento. Por isso você se perde um pouco, e muitas vezes depois que você acaba com o seu enchimento mal feito, você vai perceber que vai ter umas regiões que vai estar um pouco abaixo da superfície, o que é reprovado, e outros que vai estar acima, vai estar aprovado. Porém, se você ver um contexto geral do seu corpo de prova, você vai ter que derrubar todo o seu acabamento, realizar a remoção, né? Fazer aquela esmerilhada em toda a soldagem e refazer novamente o seu acabamento. Por isso, então, se você faz um bom enchimento, o seu acabamento vai estar de maneira correta, vai estar muito bem visível para os olhos dos inspetores e de outros soldadores. Todo mundo vai começar a perceber que seu acabamento é um acabamento de primeira linha. Então, essa dica é uma dica muito importante. Muitas pessoas não dão muito valor porque eles confiam muito mais na raiz e que vai fazer um acabamento bom. Porém, quando ele faz um acabamento que não sai daquela forma que ele almeja, ele não sabe por que ficou bom o acabamento. Muitas vezes até sabe, mas não tem não está com aquela disposição de querer
refazer a sua soldagem. Então, para não ter que fazer esse tipo de problema, faz um acimento bem feito, deixa na beirada do bisel, né? Rente com a superfície, que você verá que seu acabamento vai estar 100%. E assim fica a dica, né, galera, desse tipo de problema encontrado na área. Vou estar mostrando para vocês aqui a parte prática, como é que ficou no tubo. E aqui vocês vão perceber que o acabamento, né, ela está bem executado, né? As laterais dos tubos, a parte das margens da solda está bem executada, ela está com um aspecto melhor. Vou estar mostrando de lado para vocês verem melhor. Vocês podem perceber que, deixa eu puxar o zoom, aqui vocês podem perceber que a superfície, né, do metal de base está bem, né, abaixo do material aplicado aqui do acabamento. Essa é a forma correta, né? E muitas vezes as pessoas ficam com uma parte um pouco alta, outra parte baixa, abaixo da superfície, que é essa aqui. E aí sim está o erro. Agora eu vou estar mostrando a parte que o soldador fez, que o enchimento ficou abaixo, né, do esperado. E essa é a parte, se a gente for olhar de lado, aqui, ó, essa região ficou côncava. Então, o seu enchimento ficou abaixo. O soldador, ao realizar essa terceiro cordão de solda, ele vai estar com essa parte um pouco abaixo. Então, deveria ser feito uma remoção de todo esse cordão último, né, para não perder esses outros dois que ficou correto. Aqui, se você observar, ele está acima da superfície, né? Agora aqui ele ficou bem abaixo. Uma parte ficou boa, outra parte ficou abaixo. Então, um enchimento ficou abaixo nessa região, essa região ficou mais alto. Então, aqui o material de acabamento ficou melhor. Aqui ficou abaixo, ficou fora do procedimento, né? Então, deverá ser realizado a remoção desse cordão para ser realizado o outro, para que fique acima dessa superfície aqui. E aí seu cordão está todo aprovado. Então sim, galera, aí fica a dica para vocês, né, que estão buscando a perfeição em sua soldagem. Você vê que o cordão foi bem executado, todo o perímetro do tubo foi bem executado, porém teve regiões que ficou abaixo da superfície, e aí sim a gente consegue estar reprovando esse tipo de material. E agora, para finalizar, vou estar mostrando para vocês na prática, né? Agora desenhando um quadro, pegando a mesma explicação da tubulação ou de uma chaparia que você estivesse trabalhando, mostrando aqui na prática como funciona, né? Aqui nós temos o bisel, né? Formato dos dois biséis, como se fosse um lado e o outro do bisel, né? Do chanfro. E aqui nós temos as soldagens. Aqui tem o primeiro passo, que é o primeiro passo de raiz. O segundo passo, que é o segundo passo de reforço da raiz. Por quê? Quando você trabalha com uma raiz, você tem uma mínima quantidade de material aplicado naquele local. E se você trabalhar com uma certa espessura no metal de base, essa parte aqui, a tendência é você encher até a beirada, né, do seu material de base, do metal de base. Então, se você pega uma espessura muito grande da sua chapa ou tubo, provavelmente quando você começar a encher o seu chanfro, ele vai deformar a sua raiz. Muitas vezes acaba furando a raiz. Você vai trabalhar com a radiografia ou ultrassom, acaba prejudicando vocês na hora de você fazer ultrassom. Muitas vezes é um eletrodo que vai trabalhar por cima, e aí quando vai trabalhar em cima da raiz que você executou, vai danificar, e na hora do laudo vai cair que a sua raiz teve esse problema. Então
para evitar esse problema, fazemos um reforço. É um reforcinho mínimo, né, acima da sua raiz, e ele vai assegurar que a sua raiz não vai ser danificada, nem perfurada, e não vai sofrer nenhum tipo, né, de problema em relação ao enchimento. Então essa é uma técnica que a gente usa muito e muita gente começa a trabalhar e começa já a fazer uma raiz e fazer já um enchimento, e muitas vezes já faz até um acabamento direto, dependendo da espessura do tubo. Então, como aconteceu nesse caso, o soldador ele fez a soldagem aqui, e aqui na parte de cima ele deixou levemente baixar, deixando a parte, né, da quina do tubo sem material. Então ele deveria ter vindo aqui nessa posição, ele trabalhou levemente. Por que acontece isso? O soldador trabalhou na posição da soldagem sentido horizontal. Então ele começa a encher, não carrega bem a parte de cima, né, que é a parte de cima do tubo, então a tendência da solda é cair. E aí ele fica com aquela parte côncava. E aí há o problema de você fazer os dois cordões de baixo ou um, e a parte de cima ficar um pouco para dentro, faltando o material, que aconteceu com esse corpo de prova aqui. Então, para evitar esse tipo de problema, devemos fazer um corpo de prova 100%, né? Então, raiz, reforço, enchimento na beira do bisel, né? Pegando as margens do bisel, deixando nada para trás. Então, se você tem um enchimento desse correto, acompanhando todo a margem da superfície do tubo, da chapa, seu acabamento provavelmente vai ser muito melhor do que um acabamento que sai com essas deformações, com falta de material. Então, na hora de você aplicar o material, o mínimo possível que você colocar no seu acabamento, ela já vai estar acima da superfície, fazendo com que sua solda esteja já no padrão normal que deve ser executado. E assim, gente, fica a dica para vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante essa parte do enchimento. Parece ser uma coisa simples, mas é muito importante. Vai te dar um acabamento bom, vai te levar a um outro nível na parte de acabamento. Quem trabalha com isso sabe que o acabamento é muito bem observado em todos os locais. A parte da raiz também, porém o acabamento é o que fica mais à mostra, é o que vai ficar mais nítido para todos que estão falando. Então, fica a dica para vocês aí e até mais.